Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, convidando e chamando todos para mais um evento. Nós estamos fazendo diretamente do FB Ideias Iguatemi. Hoje nós estamos trazendo o evento Poder do Protagonismo na Educação, com a super querida e talentosa Natália Ribeiro, jornalista. E a Natália também, ela é a criadora do método Oratória Kids, né? E estamos trazendo ela como convidada para discutir aí um pouco sobre o protagonismo na educação, né? O poder do protagonismo na educação. A gente ressalta que o Farias Brito, o FB Ideias Iguatemi, é um projeto, né, inovador do Grupo Farias Brito. Nós temos 86 anos. É um hub de inovação e empreendedorismo da Organização Educacional Farias Brito, onde aqui a gente está procurando sempre transmitir conteúdo, né? Essa troca e essa conexão no ecossistema, com estudantes, com empresários, empreendedores, sempre na busca de estar fazendo o nosso papel da melhor forma como educadores, tá? Boa noite, Natália, seja muito bem-vinda, querida. Boa sorte, o que é que você traz de bom para a gente hoje? Obrigada pela sua participação, pelo seu sim, mais uma vez, conosco, né? E poder contribuir aqui demais com seu talento e seu conhecimento. Obrigada, Lu, obrigada a todos. Eu fico imensamente feliz em estar participando mais uma vez desse espaço inovador, o espaço do FB Ideias Iguatemi. E agora para falar sobre uma temática que é tão relevante como o poder do protagonismo na educação. Esse aí que vocês estão vendo no slide é o meu filho, Francisco, e como mãe, também como professora, pois dou aula com o meu método Oratória Kids para crianças e para adolescentes, eu venho me apropriando mais do conceito de educação, dessa palavrinha educação, para colocar no meu dia a dia, diariamente, em todas as minhas ações, em todos os meus diálogos, a educação, porque a educação é aquilo que permite a gente nutrir, a gente cuidar e a gente fazer crescer um indivíduo. E a gente pode imaginar assim uma sementinha que a gente tem que plantar em um terreno fértil, ou seja, a gente tem que ter ambientes propícios para o desenvolvimento, para que a gente possa cuidar diariamente dessa sementinha, para que ela consiga ter as suas flores, para que ela floresça, para que ela também tenha seus frutos, e assim a gente transforma toda a potencialidade de um indivíduo em uma realidade, em uma ação, em ser. E a educação, principalmente agora na pandemia, a educação ela vem sendo muito pautada, não só nos grandes meios de comunicação, mas também em lives, em empresas inovadoras como a rede organizacional Farias Brito, porque a gente vem entendendo e a gente vem disseminando essa ideia de que a comunicação ela não é função só da escola. A comunicação ela é função de todos, ela tem vários atores envolvidos. A escola, sim, é importante, mas a família, os pais, as mães e as próprias crianças e os próprios adolescentes são atores fundamentais, como também toda a sociedade. Então, o protagonismo, ele entra com essa funcionalidade, com a funcionalidade de permitir que cada vez mais crianças, adolescentes, família, comunidade, toda a sociedade participe da educação, que é tão importante para o desenvolvimento social, político e econômico do nosso país e do mundo. Então, quando a gente fala de protagonismo, a gente pode entender que o protagonista é aquele que é o ator principal, como numa peça de teatro, como num filme ou até mesmo numa história de um livro. Então, é aquele que ele tem poder de decisão, é aquele que consegue representar ele mesmo, chamar a responsabilidade para ele, e a partir das suas decisões, a partir das suas responsabilidades, como a gente vê em uma peça de teatro, em um cinema,
todo o enredo vai se desenvolvendo, todo o enredo vai acontecendo. Então, o protagonismo, ele gera essa tomada de decisão, essa responsabilidade e essa autonomia nos indivíduos. Então, é muito importante que a gente possa desenvolver essa autonomia. E por que é importante, no atual contexto, ter esse tipo de desenvolvimento, ter autonomia? Porque o grande sociólogo Zygmunt Bauman, ele falou sobre, ele é um pensador contemporâneo, faleceu em 2017, mas fez uma análise muito interessante sobre a nossa sociedade. Dividiu ela em modernidade sólida. Sólida por quê? Porque tinham mais certezas, porque a estabilidade era algo mais palpável, porque era como um sólido, né, algo mais concreto. Por exemplo, no processo de educação e de trabalho, nas relações de educação e de trabalho, geralmente se formava ou concluía, né, primeiro a escola, o ensino médio, e aí tinha esse desejo de ingressar no ensino superior, escolhia um curso, ingressava no ensino superior, concluía esse curso, e aí conseguia depois um trabalho que, geralmente, esse trabalho, ele se perpetuava por toda a vida. Então, essa solidez não acontece mais hoje. Hoje, nós vivemos uma modernidade líquida, como fala Bauman. Essas certezas que tinha na modernidade sólida não existem mais hoje. Líquido, o mundo é líquido por quê? Porque é instável, porque tem incertezas, porque não é palpável, eu não tenho como segurar um líquido, ele vai escorrer por entre os meus dedos. Então, tudo isso, o Bauman vai dizer que vai gerar um sentimento de incerteza, e essa é a única certeza que a gente tem, de incerteza. E a única coisa permanente que a gente tem é a constante mudança. E essas constantes mudanças vai formar um sentimento de medo líquido. O medo do desemprego, o medo da violência e o medo de conseguir acompanhar essas constantes atualizações, essas constantes mudanças na nossa sociedade. Então, conseguir seguir esses padrões acaba sendo também acaba se tornando uma grande sensação de incerteza, de também instabilidade. Então, ele fala que toda essa lógica é pautada a partir da lógica do consumo sem finalidade. Não é que ele diga que a gente não tem que consumir. Um consumo que tem utilidade é uma de necessidade, é real, certo? É necessário. Mas um consumo que é apenas para essa constante e eterna vontade de consumir, essa sensação que é quase insaciável, acaba se tornando um grande elemento para gerar ansiedade, para gerar essa própria incerteza, para gerar angústia e que gera um medo líquido. Então, Bauman vai dizer que nós estamos também em um momento em que estamos todos nos afogando em informação, né? Porque é líquido, então ele faz essa metáfora, estamos nos afogando em informação e, ao mesmo tempo, estamos sedentos por sabedoria. E é aí que entra a educação. A educação, dentro disso, vai ser uma ferramenta para transformar essa instabilidade, essa incerteza. A educação, ela não pode ser apenas uma educação bancária, onde a gente deposita os conhecimentos nas crianças e nos adolescentes, porque isso, como a gente consegue perceber muito bem, a internet, os meios tecnológicos fazem muito bem. Nós conseguimos acessar, e as crianças e adolescentes já conseguem acessar todo o conhecimento e conteúdo facilmente. E aí eu estava, hoje de manhã, pensando nisso, eu fiquei cantando essa música do Lulu Santos e achei que é a trilha sonora
da modernidade líquida. Nada do que foi será do jeito, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo, como uma onda no ar, no mar, né? Que é exatamente esse contexto líquido, esse contexto que não tem forma. Nós não sabemos quais serão as profissões do futuro. Então, sejam bem-vindos, né? Nós nos damos as boas-vindas para esse mundo de descobertas, de constantes descobertas. Sabemos, tem pesquisas que apontam que 65% dos estudantes que estão hoje na escola vão exercer profissões que ainda não existem. E que 47% das profissões que existem hoje também não estarão mais sendo exercidas. Geralmente serão substituídas, provavelmente serão substituídas pela inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela vai realmente automatizar muitas atividades, atividades técnicas, atividades que não têm reflexão, que não têm sentimento, que não têm o pensamento crítico, que não têm essa capacidade de aprender a aprender, que não têm algumas habilidades importantes, como eu estou colocando aqui, para as profissões do futuro. Resolução de problemas, trabalho em equipe, comunicação, criatividade, liderança, e tudo isso, protagonismo, um ambiente que oportunize o protagonismo vai desenvolver, porque o protagonismo coloca o estudante como centro, como parte do processo educativo, e não o estudante, ele é a solução, ele faz parte dessa construção do processo que ele tiver nas atividades, nos projetos, mais possibilidade de desenvolver essas habilidades, eles terão. A comunicação, como está vendo aí na Folha de São Paulo, a comunicação ela já virou uma habilidade mais valorizada por grandes empresas. Foi um levantamento feito pelo LinkedIn, que mostra as competências comportamentais que ganham importância agora nesse momento de quarentena. E como é que a gente pode educar em um mundo que está com coisas que apresentam as novas habilidades? E eu tenho essa percepção de que em todas essas habilidades tem a habilidade da comunicação. Para ser líder, precisa se comunicar. Para ter autonomia, eu também preciso me comunicar. Criatividade também parte da comunicação consigo, com os outros. O pensamento crítico é a partir da comunicação, do questionamento. A aprendizagem, quando eu tenho essa capacidade de reaprender. Um futurista diz que o analfabeto do século XXI, ele não é aquele que não sabe ler e escrever. Ele é aquele que não tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Isso é fundamental. O protagonismo, resolução de conflitos e o diálogo. Então, são habilidades importantes e a comunicação permeia todas elas. E eu vou começar falando sobre a comunicação, porque todo protagonista tem que ser um bom comunicador. Se o protagonista é aquela pessoa que é um sujeito, não é um objeto é aquilo que eu facilmente consigo manipular, colocar em um lugar, em outro lugar. O sujeito não, ele é ativo, ele vai para frente, ele é o primeiro, ele gosta de tomar decisões. Então, o protagonista, ele é aquela pessoa que participa, que ajuda na elaboração de projetos, que toma decisões e que ainda realiza diversos projetos, que participa. Enfim, ele é um comunicador. Comunicar é compartilhar os nossos saberes. Compartilhar algo comum, é participar no dia a dia. Então, tem algo
Muito importante que a Brené Brown, uma pesquisadora sobre a vergonha e sobre a vulnerabilidade, que fala que você precisa saber lidar com a vergonha, porque a vergonha ela é um sentimento universal, é um sentimento também primitivo e que muitas pessoas não querem falar sobre a vergonha, como também não querem falar sobre o medo que está associado de falar, de se expressar, de se expor. A pior escravidão do mundo é você ficar à mercê do olhar do outro. Então, você tem que enfrentar a vergonha, você tem que superar a vergonha. E, para isso, você tem que falar sobre ela. Quanto menos você fala de um problema, de uma dificuldade, de um medo, mais ele vai tomando proporções e dominando as mais diferentes circunstâncias da sua vida e te impedindo as crianças e os adolescentes de se desenvolverem mais. Ela fala que em uma das suas pesquisas, ela fez uma entrevista com vários adolescentes, e uma dessas adolescentes falou assim, olha, professora, eu me sinto muitas vezes desafiada a falar, desafiada a dar a minha opinião sobre as mais diversas questões, mas tem professores que não gostam e tem colegas de salas de aula que acabam me ridicularizando. Então, eu e os meus colegas preferimos ficar de cabeça baixa e de boca fechada. Como é que a gente vai aprender sem essa troca? A educação, ela está no ato de comunicar, ela é troca. Então, é necessário estimular e ter um ecossistema comunicativo dentro da escola, dentro da família, para que a gente possa possibilitar esse desenvolvimento. Então, mesmo que seja desconfortável falar sobre o medo, sobre a vergonha, é necessário falar, é necessário perceber os sinais de medo que as crianças e os adolescentes podem apresentar no dia a dia, como, por exemplo, evitar participar de trabalhos escolares, de apresentações, de eventos, fingir que está com algum problema para não ir para a aula, ou até mesmo deixar para depois, encontrar alguma desculpa, se esconder. Tudo isso pode ser desenvolvido a partir da sua percepção e do seu diálogo com ele, falando sobre isso, falando sobre essa dificuldade. Às vezes eu percebo algumas pessoas falando, isso aí é só uma fase, é a adolescência, a aborrecência, mas deixar para depois o desenvolvimento de um indivíduo, do seu filho, do seu estudante, da sua filha, não é, eu acho que não é adequado. A gente tem que possibilitar o desenvolvimento agora, no hoje, a gente não pode deixar para depois. Essa sementinha tem que começar a crescer agora. Então, a gente tem que estimular a coragem. Coragem é ir mesmo com medo, coragem é colocar cor na ação, mesmo que seja uma cor meio trêmula, um nervosismo, mesmo que seja uma cor meio vermelhinha, né, ficar com vergonha, mas tem que ir, tem que mostrar, tem que ter coragem para superar a vergonha, o medo de falar. Um grande poeta brasileiro que eu adoro, Carlos Drummond de Andrade, disse assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos e na prudência egoísta que nada se arrisca. E que, esquivando do sofrimento, estamos também perdendo a felicidade. Então, a gente tem que estimular a coragem para superar o medo e para permitir ser, para permitir alcançar essa felicidade por meio do desenvolvimento pleno, para que a gente possa alcançar a nossa plenitude. Então, estimule pequenas atividades, como uma conversa sobre o filme em casa, né, atividades que você pode fazer em casa com as suas crianças e adolescentes. Debate sobre um filme, sobre um assunto da televisão, uma notícia jornalística, sobre séries que eles gostam, sempre tentando buscar coisas e elementos do mundo deles, né? É um aprendizado significativo. Quando você comunica, você vai trocando saberes. Então, se ele gosta de jogar
Meu filho adora jogar Roblox, então eu pergunto como é que é esse jogo, como é que ele faz para construir. Ele já construiu casa, escola, um monte de coisa, e aí eu já fiz até uma conta no Roblox para brincar com ele. É importante, eu vou abrir um parêntese aqui, para dizer que é importante a gente se aproximar, a gente ter um relacionamento com os nossos filhos, partindo também dos interesses deles, não só dos nossos. É uma troca, e é importante a gente viver esses momentos com eles, mesmo que a gente às vezes não gosta de um determinado jogo, de uma determinada brincadeira, mas a gente são nossos filhos, são os nossos estudantes, então a gente tem que se apropriar desse mundo para gerar um relacionamento de mais confiança e de mais conexão. Então, todas essas atividades, fechar aqui o parêntese e voltando para essas atividades, devem ter o diálogo como o principal recurso para que haja um entendimento mútuo. E a Maria Montessori, uma grande pedagoga e médica italiana, ela fala que o diálogo, a comunicação, ela diz a ferramenta da comunicação é uma ferramenta não só para compreensão, mas também para diminuição de conflitos, para diminuição de desentendimentos, ou seja, para que possamos nos fazer melhor entendidos. E é sobre a resolução de conflitos que a gente vai trabalhar o diálogo, e a resolução de conflitos é uma habilidade essencial. E quando Montessori fala isso, eu trago algumas máximas conversacionais que foram criadas pelo filósofo britânico Paul Grice. Paul Grice, ele elabora essas máximas, dizendo que elas podem ser utilizadas no dia a dia, mas também até mesmo numa escrita. Ou seja, em qualquer situação você pode ter como base para um bom entendimento e como princípio a cooperação. Cada um contribui para o entendimento, mais uma vez é uma troca, a comunicação, e essas máximas conversacionais, elas se iniciam, a primeira é a máxima da quantidade de informações. Eu não preciso dar informações demais se não for necessário, é claro, porque senão eu acabo sendo prolixo e acabo sendo também confuso. E eu também não preciso dar informações de menos, porque eu acabo sendo lacônico, ou seja, eu acabo também gerando confusão, gerando dúvidas. Então, buscar sempre dar as informações necessárias em um diálogo, em uma conversa, na escola ou em casa. A segunda máxima é a máxima da qualidade. Qualidade tem a ver com a verdade, com gerar confiança por meio dessa verdade, que é uma qualidade de uma conversa, uma conversa que alguém fala algo que é falso, ou então que eu não tenho prova, que não se tem uma prova concreta. Então, está ferindo aí essa máxima da qualidade e da verdade. A terceira é a máxima da relação. Seja relevante, fale o que realmente é importante no momento daquela conversa, para você não viajar com, por exemplo, dar um sermão para o seu filho, né? Esse negócio de sermão não é mais válido. A gente tem que focar no que realmente é importante naquele momento. E a quarta é a máxima do modo. E o Grice fala do modo mais para falar de clareza, para falar de organização da fala e da conversa. E eu acrescento que quando eu penso em modo, eu acho que muitas pessoas pensam também, é o como você fala. Eu acrescento essa quinta máxima. Como você fala? Você está sendo agressivo? Você está sendo permissivo no dia a dia, construindo um ambiente propício para o desenvolvimento do protagonismo e da liderança? Nós temos, então, um terreno fértil para as nossas sementes.
terreno, um ambiente propício para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes, para desenvolver também a liderança, o protagonismo. E a liderança, para falar de liderança, é importante falar também a respeito da liderança. Algumas pessoas acreditam que a liderança é você superior aos outros, é você ter um grande número de liderados, é um status, e a liderança não tem nada a ver com isso. Nós, como pais, como educadores, somos líderes dos nossos filhos. Os nossos filhos são os nossos liderados. E eles não são inferiores a nós. Nós podemos, mais uma vez, sempre trocar com eles conhecimento, que eles têm bastante, e também apresentar os nossos conhecimentos a eles. Então, essa é uma ideia equivocada. E eu gosto da comparação do líder com o alpinista. O alpinista é aquela pessoa que ajuda outros a chegarem até o ponto mais alto da montanha. Então, é aquele que conhece reconhecer, que sabe reconhecer outros líderes, que também consegue perceber situações potenciais para resolução de conflitos também, tudo está interligado. Então, o líder, ele ajuda outro líder e ele ainda possibilita a conquista da liderança por outras pessoas. Ele leva com ele outras pessoas até o topo. Então, quando educamos, mais uma vez, estamos liderando os nossos filhos, somos líderes dos nossos filhos. E o protagonismo, ele vem aí com uma ideia, como um conceito que está totalmente em sintonia com a liderança. Colocar o estudante no centro do processo educativo é permitir a ele essa conquista da liderança. Quando ele se sentir parte de toda a elaboração, de todo o processo de aprendizagem, ele vai conseguir comunicar, ele vai conseguir também liderar. Como os super-heróis. Eu acho que os super-heróis, ele tem características e eles de um líder, de um comunicador, de um protagonista. Eles têm essas habilidades essenciais. O educador mineiro, Antônio Carlos Gomes da Costa, ele é uma referência sobre protagonismo juvenil, ele já faleceu, mas seus livros e os seus projetos são grandes referências, e ele fala que a força do protagonismo na educação, ela é ampliada, os seus efeitos positivos são ampliados para além do desenvolvimento individual, para além do desenvolvimento da família e da escola. Os seus efeitos positivos, eles conseguem estar na sociedade, conseguem ser refletidos na sociedade. E os super-heróis apresentam essas características importantes, como comunicação, como sentimento de coletividade, como comprometimento, como confiança, como a coragem de superar, como a criatividade. Se você tem criança, claro, todo mundo já foi criança, todo mundo já assistiu filme de super-herói, então sabe que eles têm essas características, pelo menos a maioria. Cuidam do corpo e da mente, são criativos, então são características importantes para o desenvolvimento da criança. De uma forma lúdica, a gente pode colocar esse desenvolvimento no dia a dia deles. E algumas práticas para que a gente possa desenvolver essas habilidades, para que a gente possa construir um ecossistema comunicativo, um espaço de comunicação e viabilizar o protagonismo. A primeira delas é a construção
de clubes de estudo de matemática, clubes de estudo sobre as habilidades essenciais, sobre liderança, sobre protagonismo, sobre criatividade, sobre resolução de problemas. Formar clubes de estudo vai possibilitar uma socialização desse conhecimento, a comunicação entre os estudantes, claro, eles participando em todo o processo de construção, de decisão e de execução desses clubes. Vai fazer voar esses estudantes. Sala de aula, segundo a sala de aula invertida. A sala de aula invertida é quando o professor dá o conteúdo e o aluno, ou por meio de dar o conteúdo para o aluno estudar em casa, certo? Como por meio de vídeos, por meio de jogos, por meio de filmes, ou então com o conteúdo mesmo do livro, e aí os alunos, estudantes, têm o tempo de estudar para que quando chegue na aula o professor faz uma explanação, mas abre-se uma grande roda para debate, para tirar dúvidas, para troca de opiniões. Então, a sala de aula invertida é uma prática fundamental para o protagonismo. E 3, as mídias, construção de mídias escolares, a construção aí do conceito de educomunicação, utilizando a comunicação como ferramenta pedagógica e para qualificar o ensino e permitindo que os jovens, crianças e adolescentes, possam fazer mídias ou nas redes sociais, que hoje é bem mais fácil, no YouTube, fazer também revistinhas em quadrinhos para aqueles que gostam de desenhar. Então, construindo isso, vai criando uma conexão maior entre escola, família, estudante e toda a sociedade. Podendo colocar temas polêmicos, temas que são do interesse deles e que são também de interesse social, construindo também aí o exercício de cidadania, diferente do que a gente viu lá no início, onde a lógica do consumo prevalece no mundo de incerteza, de angústia, de ansiedade, e que acaba gerando aí, transformando cidadãos em consumidores, pessoas que têm mais o sentimento de individualismo do que coletivo. Então, essas práticas vão possibilitar justamente o contrário, que se forme crianças e adolescentes que exerçam a cidadania, que tenham esse sentimento de coletividade. Então, todas essas práticas, elas compreendem que a liberdade de um indivíduo está no poder de poder protagonizar e de poder transformar. Simone de Beauvoir dizia que nós somos seres de ambiguidade. Nós temos a nossa faticidade, que são as nossas circunstâncias, que é o que estamos sendo agora no momento, mas também podemos exercer a nossa transcendência, podemos transformar, e é aí que reside a nossa liberdade de ser. Então, oportunize esse desenvolvimento agora. Somos todos um projeto, que temos um futuro aberto, e esse futuro, ele só pode ser construído hoje. O futuro ideal, ele só pode ser feito a partir de um presente ideal. Presentes que são vazios vão construir um futuro vazio. Mas se você plantar aquela sementinha, nutrindo ela, oportunizando a ela o desenvolvimento, todos os dias cuidando, gerando ali estímulos, os nutrientes necessários para que ela cresça, floresça e dê os seus frutos. Então, você vai estar construindo também um futuro ideal. Então, faça isso. Eu agradeço demais. Mais uma vez, agradeço por estar aqui. Vamos agora para as perguntas. Oi, pessoal. Natália com conteúdo aí sempre maravilhoso, relevante, que nos faz refletir, né? Que nos faz
como pais, educadores, né? Faz uma reflexão muito válida, né? Parabéns, minha amiga, você realmente aí dá uma virada na chave, assim, né, na gente. Muito bom. Natália, vamos aqui para as perguntas, tá? Nós temos aqui 2 perguntas. A primeira é o seguinte: como o protagonismo pode ser desenvolvido pelos pais dentro de casa? Perfeito. Como eu dei várias dicas e práticas que podem ser também levadas para dentro de casa, a partir do diálogo, daquelas máximas conversacionais que eu apresentei aqui, de um ecossistema comunicativo dentro de casa, conversar sempre, dialogar sempre, e criar ambientes para que seja sempre oportunizada essa comunicação, falar, assistir um filme juntos depois, criar uma roda, conversar. Jogos também, existem vários jogos, como jogos de mímica, jogos de palavras, jogos que estimulam o conhecimento e a fala, a expressão, a linguagem também corporal, que é importante desenvolver. Então, tudo isso pode ser construído dentro de casa, diariamente. Perfeito, Natália. A outra pergunta é como estimular o protagonismo em crianças tímidas? Da mesma forma que eu estimulo em uma criança que não tem tanta timidez, eu posso também estimular em uma criança que tem timidez. Como eu falei, a timidez, a vergonha, ela existe, né? A Brené Brown fala que ela existe, que é um sentimento universal, que é um sentimento primitivo e que muitas pessoas têm a vergonha de falar sobre a vergonha, né? Não querem falar de jeito nenhum, como também as pessoas costumam não falar de um problema, de uma dificuldade. Então, eu como mãe, como educadora, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que possibilitar a exteriorização desse sentimento de vergonha e criar circunstâncias para esse desenvolvimento. Então, quanto mais ela puder falar, quanto mais ela puder praticar, experienciar, que é um dos 4 elementos da aprendizagem, a experiência, a prática é fundamental para que ela possa desenvolver a comunicação. Perfeito. Sinalizando para a criança que a criança tem essa vergonha e que é importante acabar, sanar com essa vergonha, é isso, Natália? Isso, eu vou conversar o que ela sente, né? O que você sente, como é que você se sente nesse momento, como é que você gostaria de se sentir, como é que você gostaria de agir. Saiba, eu posso dizer, saiba que eu também sinto isso, todo mundo sente isso, e é importante, às vezes, a gente buscar superar, ter a coragem de enfrentar esse medo, essa vergonha, ir mesmo com vergonha, ir mesmo com medo, ir praticando e treinando, fazer um vídeo, analisar junto com os pais esse vídeo, certo? Então, são ferramentas que devem ser treinadas, que devem ser oferecidas para a criança diariamente, com a prática principalmente. E, claro, também ofereço treinamentos de oratória Kids, quem quiser participar também, estou aqui à disposição para ajudar. Por fim, tem exatamente uma pergunta sobre isso, sobre o método, né, que você desenvolveu, sobre a técnica. Qual o papel da técnica da oratória Kids no protagonismo diário? A minha técnica, ela sempre vai, eu utilizo primeiramente uma planilha de análise de desempenho comunicativo, que na primeira aula eu vou conhecendo o meu participante para partir de um aprendizado significativo, porque o aprendizado significativo, ele oportuniza o protagonismo, que é quando eu percebo, o meu aluno, ele gosta disso, ele quer elaborar isso junto comigo, ele gosta de falar sobre isso, e aí eu vou trabalhando isso e despertando também outros tipos de conhecimento, porque a oratória, ela também é instrutiva, ela também dá essa vontade de aprender o quanto mais eu puder, porque eu vou querer compartilhar, porque eu vou poder
comunicar, ela instiga também a curiosidade sobre os mais diversos assuntos. Perfeito, Natália. Eu acho que nós vamos encerrando por aqui, mais nenhuma pergunta, né? Nós queremos mais uma vez agradecer a sua presença, seu sim, né, para o nosso convite, a sua contribuição, bastante relevante, e achei incrível toda a sua apresentação, todo o conteúdo. Eu acredito que as pessoas que estão aí acompanhando com a gente, né, que estão acompanhando esse webinar, e as pessoas que vão ter a oportunidade depois também de ver, vão ter a oportunidade de ver um conteúdo realmente bastante bacana, muito relevante. E de toda a sua fala, eu vou deixar aqui um trocadilho, né, como o outro diz. Nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia, literalmente, né? Já dizia o sábio Lulu Santos, né? Estamos vivendo literalmente essa transformação rápida, muito rápida, né? Não sei mais nem... às vezes a gente não consegue nem acompanhar, né? A gente tenta correr atrás para acompanhar. Mas essa reflexão sua, muito sábia e muito válida, tá? Mais uma vez, a gente agradece demais, né, a sua presença, a sua colaboração aqui com o FB Ideias Iguatemi. Parabéns pelo seu método, a técnica desenvolvida, né, por você, a Oratória Kids. E a gente acredita muito, né, no seu método, na sua técnica, que para os educadores, para nós pais, para as crianças, ela é bastante relevante. Nosso muito obrigada e nossa gratidão, Natália. Lu, agradeço mais uma vez. Para mim, é sempre uma alegria participar do FB Ideias. Eu vejo a rede organizacional Farias Brito como uma instituição inovadora que vem acreditando e que vem acompanhando todas as demandas educacionais e mercadológicas e vem possibilitando isso aos seus alunos, aos seus colaboradores e fazendo aí germinar uma semente linda na nossa sociedade, né? Uma construção coletiva para a nossa educação. Então, agradeço demais. Obrigada. Obrigada a você. Essa é a nossa missão, minha amiga. É nossa missão, né? Um beijo bem grande. Beijo. Boa noite e obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de vocês e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Natália. Obrigada.